rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando. Outro vídeo aqui do canal Browning Fogo, segundo deste sábado, certo? Seguinte, rapaziada, já falei aí, já fizemos um vídeo de manhã falando sobre algumas situações aí do Botafogo, sobre o Louco Abreu, sobre o Anderson analisando o Botafogo, analisando o mercado, né? Aquela contratação pontual para talvez fechar a situação aí do grupo do Botafogo, né? Visando a preparação aí para o restante da Série B, né, para o restante do segundo turno. Deixa eu só dar uma passada nesse negócio aqui, esse mouse está dando uma escapada, pronto, agora deu tudo certo. Bom, gente, agora eu quero finalizar os vídeos aqui, a não ser que surja alguma coisa, algum assunto muito importante, beleza? Mas é dessa maneira que a gente vai ficar aqui para falar um pouquinho sobre algumas situações, né, pontuais que eu gostaria de tratar com vocês, sobre o confronto, né, entre Botafogo e Ponte Preta. A gente vai dar uma olhada no time da Ponte Preta, por exemplo, no último jogo, né, cara? Isso é muito importante pra gente ficar ligado em como essa equipe joga e tal. E a gente já tem provável time da Ponte Preta para encarar o Botafogo às 8h30 no estádio Newton Santos. Inclusive, uma boa notícia é a seguinte: eu não estava conseguindo a minha credencial, graças a Deus eu já consegui ontem a minha credencial, vou poder voltar a cobrir os jogos de dentro do Newton Santos, e aí, graças a isso, graças a essa nova credencial, né, que eu consegui, a gente tá tendo aí a oportunidade de voltar aos estádios. Eu devo voltar contra o Brasil de Pelotas, não vou agora contra a Ponte Preta, porque Dia dos Pais, ficar com meu pai, suave, pô, tomar aquele gelo e tudo mais. Aniversário do meu grande amigo Pedro Schilling também, né, cara? Então, eu vou ver o jogo, nós três, eu, Schilling, meu pai, e a gente provavelmente vai fazer algum conteúdo, alguma live, enfim. E vamos à provável escalação da equipe da Ponte Preta, tá? Um possível desfalque é o atacante Rodrigão. Pode não ser titular porque ele sentiu um desconforto muscular na coxa, beleza? E aí a gente tem a seguinte situação da equipe da Ponte Preta. Ivan, que é um bom goleiro, né, cara? Um cara que pode dar trabalho, dar dor de cabeça. A gente sabe como tem aqueles goleiros que agarram bem contra o Botafogo. Kevin, ele mesmo, cara. O Botafogo vai reencontrar o lateral direito. Kevin, na minha opinião, um dos piores jogadores da história do Botafogo, né? Que muito graças a ele, né? O Botafogo foi rebaixado na temporada passada. Zaga, Fábio Sanches, Ryan e o Felipe Albuquerque, que é o lateral esquerdo. André Luiz e o Locatelli. Locatelli que é até um jogador ali que tem a confiança do treinador Gilson Kleina. Gilson Kleina parece que, assim, na minha cabeça, Gilson Kleina ele tem umas 890 passagens pela Ponte Preta, né? E o Camilo, mais um jogador que já atuou pelo Botafogo, o Camilo, né, jogará, é o camisa 10 da equipe da Ponte Preta, jogará como meia central. Richard, Moisés e o Josiel. Eu pego os parâmetros básicos aqui da Ponte Preta, tá legal? A Ponte Preta ela tem 13 pontos em 15 partidas disputadas, são 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. A questão não é nem o número de derrotas da Ponte Preta, porque você tem times ali, por exemplo, CSA está muito à frente, tem mais derrotas do que a Ponte Preta. O Brusque, que é o 7º colocado, tem o mesmo número de derrotas que a Ponte Preta, que nesse momento está em 18º, né? Detalhe, rapaziada, nesse momento, agora, a gente está gravando esse vídeo aqui às 5 da tarde. O Cruzeiro venceu o Brusque por 2-1, né, de virada, um jogo épico, né, que tem toda a cara de Vanderlei Luxemburgo, para dar aquele suspiro, aquele respiro. Cruzeiro está em 15º. O Confiança vai vencendo o Náutico, né? O Confiança vai vencendo a equipe do Náutico lá em Aracaju. O Náutico aí, não sei não, hein, cara. Já 2 jogos sem vencer, a primeira derrota contra o Curitiba. Acabou, tá perdendo pro que até pouco tempo era o lanterna do Campeonato Confiança, então o negócio é complicado lá no Náutico. Às vezes não é nem bom, né, rapaziada, você começar bem pra caramba o campeonato, né? Tem muito disso, né? Porque aí o sarrafo sobe, todo mundo, você passa a ser o time a ser batido e você não tem banco, outros repertórios e tudo mais, acaba complicando. E agora o Coritiba, com o empate que teve com o Goiás, né? 30 pontos. Inclusive, cara, os 2 jogos que eu pude acompanhar mais de perto, Coritiba e Goiás, 1-1 no Couto Pereira. Cruzeiro 2, Brusque 1, lá em Brusque. Nos 2, erros de arbitragem gravíssimos, né? O Coritiba muito prejudicado pela arbitragem dentro de casa e o Cruzeiro, um pênalti claríssimo não marcado no Marcelo Moreno,
né? Então, cara, é incrível como todo santo jogo a gente tem um erro de arbitragem escandaloso, né? Enfim. Aí falando um pouquinho da Série B, da nossa querida Ponte Preta. A Ponte Preta, ela tem 10 gols marcados, né? Se eu não me engano, junto com Londrina, a Ponte Preta tem o pior ataque da competição até aqui. É o time que menos marcou gols no campeonato. Depois, com 11 gols, tem o Brasil de Pelotas, que é o atual lanterna, o Vitória, o Vila Nova, né? Enfim. Por exemplo, o Botafogo, que a gente reclama tanto do ataque do Botafogo, com razão, o Botafogo tem 11 gols a mais que a Ponte Preta, né? E a Ponte Preta tem uma defesa que não toma tantos gols assim, em relação, se você comparar ali com os times que estão na zona de rebaixamento, né? A Ponte Preta tem 14 gols sofridos. Por exemplo, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 12 times, né, que já sofreram mais gols no Campeonato Brasileiro nesse momento do que a Ponte Preta. Um exemplo é o Guarani. O Guarani ele está na 5ª posição, é uma situação bem antagônica em relação ao rival, a Ponte Preta, né, são arquirrivais. E o Guarani de Campinas tem 22 gols sofridos, né, 8 gols a mais. Então o problema da Ponte Preta não é nem a defesa é frágil, mas nem tanto quanto o ataque. O ataque da Ponte Preta é muito ruim, certo? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, cara, porque é dessa maneira que eles vão se fazer. Meu irmão, se eu não tô fazendo gol, pelo menos eu não vou levar. Assim acaba sendo um pouco da Ponte Preta. E analisando as últimas estatísticas, eu abri aqui estatísticas da Ponte Preta contra o Vitória, né? E para você ver como é que funciona a situação, né, cara? A Ponte Preta, ela tem obtido resultados melhores, eu já falei isso aqui inúmeras vezes ao longo da semana. A Ponte Preta, dos 13 pontos que já conquistou no Campeonato Brasileiro Série B, 11 deles foram contra times que estão, ou pelo menos estavam, quando a Ponte Preta enfrentou, na parte de cima da tabela. Contra times concorrentes ali no Z4, a Ponte Preta não tem se dado bem. Um exemplo é o Vitória. O Vitória venceu a Ponte Preta por 1-0 na última partida, e acabou ali, né, a Ponte Preta perdendo um jogo contra um concorrente direto. Porém, aí você pega os outros jogos, né? Ponte Preta e CRB, até pouco tempo ali na Copa do Brasil, né, jogando oitavas de final, tá ali brigando para subir, 1-1. Ponte Preta e Goiás, que é um dos times ali no G4, ganhou, certo? Então, aí você analisa as estatísticas, né, cara? A Ponte Preta teve mais a posse contra o Vitória. O Vitória esperou a Ponte Preta para jogar no erro da Ponte. O Vitória conseguiu vencer. A Ponte Preta, quando teve que jogar contra, por exemplo, o Goiás, a Ponte Preta teve 33% de posse de bola, né? Isso é muito pouco em relação ao adversário, obviamente, e conseguiu ganhar o jogo, né? Conseguiu ganhar o jogo abusa muito da bola aérea, né? Consegue puxar contragolpes, é uma equipe que não intercepta tanto espaço, mas desarma muito, ou seja, trabalha muita marcação no encaixe. Então ali com envolvimento, ali, por exemplo, o Chay é um cara muito bom nisso, quando a marcação encaixa, ele consegue, num drible de corpo, numa jogada curta ali, é o DNA do futsal que eu gosto de usar. Ele consegue achar uma situação ali para conseguir encontrar o espaço, para encontrar o Navarro ou os pontas, né, pegando a faixa adversária numa inferioridade numérica, né? Então, vai ser muito importante o Botafogo entender quais são as limitações desse time da Ponte Preta e entender que vai ser um jogo de paciência, sabe? Porque a Ponte Preta ela vai se fechar, né? E não dá brecha para o contra-ataque, e isso, na minha opinião, tem sido melhor nos últimos jogos com o Anderson Moreira. O Botafogo não tem sofrido tanto assim em contragolpes como era na era Marcelo Chamusca, né? Mas de qualquer maneira o Botafogo ele vai ter que ficar muito atento. Só confirmando aqui, rapaziada, eu tava aqui para pesquisar qual era o artilheiro, né, da Ponte Preta na temporada. O Moisés tem apenas 2 gols, né? Realmente os gols da Ponte Preta eles são muito divididos, né? E o Rodrigão realmente não é um dos que mais marca gol, não é nem o titular absoluto, vamos colocar assim. Então, e outra coisa muito importante, né, cara? O Doce vai ser pelo lado direito defensivo da equipe da Ponte Preta. A gente lembra muito bem o quão frágil, o quão horrível, né? O quão assim, não tenho nem adjetivos, né, para usar do lateral direito, o Kevin, e o Botafogo ele tem que atacar por aquele lado, tem que partir para cima naquele lado. Diego Gonçalves, então, que seja avisado, né, da fragilidade absurda desse lateral que ajudou a rebaixar o Botafogo na temporada passada, beleza?
Caras, agora eu quero falar um pouquinho do Rafael Carioca. E do Marcinho também, né? 2 jogadores deixando o Botafogo. Rafael Carioca rumo a Chapecoense e o Marcinho foi apresentado em entrevista coletiva ao Vitória. Né? Eu particularmente desejo sorte aos dois. Pô, Bruno, sorte! Eu não tenho nada contra os jogadores, certo? Isso daí é uma parada muito importante. Parem com esse negócio de ir na rede social dos caras e ficar xingando o cara, ficar falando que vai matar o cara. Para com essa porra, isso não vai adiantar nada. Seu clube vai continuar na merda. Os jogadores vão embora, eles vão ficar putos, né? Se eles continuassem no clube, eles iam piorar o rendimento, certo? A não ser que eles respeitassem a instituição em termos de ir pra festa, né? Enfim, além da bola, né, cara, o aspecto extra, isso independe da qualidade do jogador. Por exemplo, o jogador que eu detestava nesse sentido era o Babi, que era um cara completamente descompromissado, mas marcava os gols dentro de campo. Isso não adianta nada, né? E, sinceramente, cara, o erro é de quem contrata. Eu desejo sorte, quero mais que o Marcinho vá bem mesmo, o Rafael Carioca vá bem, na boa. Até porque das referências que eu tenho, das pessoas que eu tenho, que são pessoas legais, né? Não são caras, né, de pouco caráter, pelo contrário, certo? Então, a questão aqui não é pessoal, beleza? Isso que fique muito claro aqui, né? A questão aqui é quem contratou, quais foram os critérios para contratar e por que contratou, sabe? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Dia 2 de abril, vamos voltar para o dia 2 de abril, né? Há mais de 4 meses, o Rafael Carioca estava sendo apresentado como um novo reforço do Botafogo. A gente estava ali no meio do Campeonato Carioca e prestes a enfrentar o ABC na Copa do Brasil, né? Foi quando o pau quebrou. O Rafael Carioca foi apresentado. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. A coletiva de apresentação dele, na minha pergunta, né? A pergunta que eu fiz para ele, para depois explicar por que eu fiz essa pergunta e por que eu estou mostrando ela aqui para vocês. Dá uma olhada. Boa tarde, Rafael, Daniel Brown, do canal Brown e Fogo. A minha pergunta é referente às 2 últimas temporadas. Em 2019 você fez um bom campeonato brasileiro pela Série B, atuando no campeão Red Bull Bragantino, junto com jogadores que hoje estão muito bem na elite do futebol brasileiro. Mas na última temporada você não teve o rendimento esperado no Vitória, que tinha até condições abaixo daquele time do Bragantino. O que você acha que contribuiu para a sua queda de rendimento um pouco brusca em relação a isso? E como você entende que pode recuperar o seu futebol no Botafogo? Obrigado. Boa tarde. Eu vejo assim, como situações diferentes, entendeu? Eu tive também anos muito bom, como com a camisa do Ceará, já tive com a camisa do Paraná, em situações boas, talvez individuais para mim, mas não pelo clube. Então eu prefiro que, se eu for para voltar em um momento, num passado recente, como foi esse do Red Bull, né, eu espero voltar quando eu atuei no Ceará, que foi um time que supostamente eu gostei mais de jogar, né, as minhas características elas foram mais vistas, entendeu? Então, foram situações diferentes que não vem ao caso agora falar, mas eu espero que a gente consiga os nossos objetivos aqui. Bom, vamos lá, gente. Por que eu voltei nessa pergunta? Pô, Bruno, o Rafael Carioca foi embora, esquece isso e tal. Justamente por isso. O Rafael Carioca foi embora. Mas a mentalidade do Botafogo continua essa. O diretor que contratou o Rafael Carioca continua dentro do clube. E o pior, é um diretor novo que mostra velhas práticas de antigos diretores, certo? Sejam eles amadores ou profissionais. Isso eu falo de Rotenberg, isso eu falo de Gustavo Noronha, isso eu falo de Anderson Barros, que hoje é o diretor executivo do Palmeiras, por exemplo. Então, a situação é a seguinte, cara. Quais são os critérios adotados? Né? É muito fácil você se apoiar na desculpa do não tem dinheiro, não tem o que fazer. Então, qual é o critério de você contratar, já que você não tem dinheiro? Como é que você gasta o pouco que se tem num atleta que você não faz a menor ideia que vai dar o retorno? Ou, melhor, na minha pergunta já deu para perceber, né? Eu não sei se vocês perceberam, se foi uma pergunta... eu sabia o que eu estava perguntando. Eu sabia a resposta da minha pergunta. Eu só queria saber o que ele tinha para me responder, sabe? Eu queria sentir na palavra realmente do Rafael Carioca o que ele tinha para me responder dessa pergunta que eu fiz a ele, que eu já sabia, certo? O Rafael Carioca ele foi bem no Bragantino, que foi campeão da Série B em 2019. Foi bem, jogou bem, ele alternava ali com o Edmar na lateral esquerda. E no Vitória,
Ele foi muito mal. Chegou um momento que ele foi a quarta opção de um Vitória, que quase foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Ou o rendimento coletivo do time era muito ruim, né? Mas os números individuais dele também eram horrorosos, né? Aconteceu alguma coisa na vida dele, o rendimento físico dele caiu e tudo mais. E aí o que você faz? Um jornalista, para você ter opinião, até porque eu não vi os jogos do Rafael Carioca no Vitória, você apura, você liga, você se informa com quem acompanhou. Eu liguei para 4 pessoas, tá? Isso eu já falei várias vezes. Eu falei com 4 pessoas que trabalharam em clubes que o Rafael Carioca trabalhou enquanto ele esteve nesses clubes, certo? 4 clubes diferentes, tá bom? Todos foram categóricos ao falar para mim, Brown, ele não é nem dos piores tecnicamente, mas o problema é a cabeça. Mas a cabeça como? O cara é indisciplinado? O cara fala, não é indisciplinado. Mas ele é um cara meio maluco, não dá para explicar, né? Porra. Enfim, tem uma situação, não vou revelar em qual clube foi, mas que ele esqueceu o tênis, né? Foi descalço pro jogo. É um cara que tem umas horas que você não entende por que ele não foi treinado, o que aconteceu para ele estar naquela situação, né? Ele, enfim, se perde, enfim. Ou seja, você já percebe no psicológico, né? Na parte psicológica, isso daí é análise de mercado, tá? No curso básico que eu fiz de análise de mercado, rapaziada, eu aprendi isso. Você tem algumas valências para analisar num jogador antes de contratá-lo. Técnica, física, tática, psicológica, certo? Envolve mental, comportamental, tudo isso, cara. Né? Como é que é o comportamento desse cara, como é que é o psicológico desse jogador, como é que será que ele está preparado para uma rédea firme que tem que ter num clube grande e que precisa, mais do que tudo, ficar entre os 4 primeiros de uma competição que tem 20 times, certo? O Rafael Carioca, pelas coordenadas que eu tive, isso eu falei no dia que ele foi anunciado. Você pode pegar o vídeo lá do dia 1º de abril, 2 de abril. Não concordo com essa contratação, porque não faz sentido, é jogar dinheiro fora e é arrumar problema. É arrumar problema porque não faz sentido a contratação, certo? Pelas referências que eu tive do comportamento do jogador, certo? Independente de ser desleixo ou não, do comportamento do jogador. O que aconteceu? Uma tragédia em campo, algumas coisas aconteceram lá dentro, o cara foi dispensado em 4 meses de clube, certo? Então, é uma coincidência? Não é, sabe? Eu sou um sabichão, sei de tudo. Não, eu no mínimo me informei. Eu não quero ninguém falar, pô, o Brown é foda, o Brown acertou, tudo que o Brown... Eu só me informei, rapaziada. É o meu papel. Quando eu não sei de alguma coisa, eu tenho que me informar. Mas a moral da história, para finalizar esse vídeo aqui, é o seguinte. Se eu, que sou um mero jornalista, recém-formado, me formei tem 2 anos, né? Na minha carreira de jornalista, tô fazendo pós-graduação ainda, sou um pivete, assim, perto de vários caras casca-grossa, assim, da minha carreira, da minha profissão, eu vou completar 25 anos daqui a um mês. Sou um jornalista independente, a galera dentro do Botafogo, né, ex-presidente do Botafogo, tal, me ironizo, me chamam de blogueiro. Um mero blogueiro tem a decência de apurar, né, para saber quem é esse jogador que está sendo contratado pelo clube, que está sendo indicado pelo técnico, Marcelo Chamusca. Como é que o diretor executivo de futebol, um cara que ganha não sei quantos mil por mês, um cara que ganha um salário de 5 dígitos, como é que ele não fez isso? Sabe? Como é que o Eduardo Freeland não fez isso? Ligou para pessoas que ele conhecia, e se ele não conhecia, ele ia achando até chegar, pô, cara, eu quero referências desse jogador, cara, como é que foi? O que aconteceu para ter uma divergência tão grande assim na situação aí do rendimento, do desempenho dele? Claro que ele não fez isso. Senão, não teria contratado, certo? Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso, cara. A gente está comemorando agora que ele foi embora, como a gente comemorou que o Chiesa foi embora, que o Kevin foi embora, que o Valência foi embora, que não sei quem foi embora. A mentalidade no clube, ela continua. Até que se prova o contrário, ela continua. Vamos ver se agora, com essa análise de mercado mudando aí de scout, as coisas melhoram. Já tivemos 2 pontos positivos aí. O Oyama chegou, ciência, né? Traz o cara se apegando na ciência. Diego Gonçalves, que eu mesmo contestei, tá? Nos primeiros jogos. Pra você ver, eu não acerto tudo, né? Eu tava cornetando pra cacete o cara 3 jogos. Tá dando a resposta.
Então é isso que eu quero. Eu quero a ciência calando a boca de qualquer tipo de contradição. Beleza? Gente, live à noite, tá? Live hoje à noite. Espero vocês. Fui!